Bom dia, queridos! Quero convidar você a estudar comigo nessa semana mais um salmo da Palavra de Deus, salmo de número 128. Esse salmo, como da semana passada, é considerado um salmo didático e ele está ligado à literatura de sabedoria. O ensino bíblico diz que o fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. A gente vê isso lá em Provérbios, mas também aqui, né? Esse é o ponto de partida, essa é a perspectiva do salmista ao escrever esse salmo. Então, no salmo de hoje, o salmista aplica essa verdade, essa sabedoria e demonstra os resultados que isso pode trazer para nós, em nossa casa e também para o povo de Deus, de maneira geral. Embora esse salmo não tenha sido feito inicialmente para que fosse um hino, ele acabou sendo incluído naquela coleção que a gente tem falado aqui, de Salmos 120 a 134. São esses salmos de peregrinação em que o povo de Israel fazia uso desses salmos enquanto vinham para Jerusalém a cada ano, ou 3 vezes por ano, naquelas festas que vinham comemorar em Jerusalém. Então ele foi adicionado por ser uma canção popular no meio do povo. É um salmo bem curtinho, de apenas 6 versículos, e o salmista ali vai declarar aquilo que vinha ao encontro das necessidades do povo, daqueles que viajavam. Lembrar das bênçãos que o Senhor traz quando o tememos, tanto no ambiente da família como no ambiente da comunidade, do povo reunido, o povo de Deus reunido. Então, para isso, para entendermos melhor esse salmo, eu dividi ele nessas partes naturais que o próprio salmo traz. As bênçãos no lar e as bênçãos na comunidade. O salmo diz assim, Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos filhos, filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Até aqui então a palavra de Deus. Vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa manhã, pelas bênçãos que se renovam nessa manhã, o seu cuidado para conosco. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e queremos aprender um pouco mais a respeito dos planos que o Senhor tem para nós a partir desse salmo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela liberdade que temos de estudá-la e aplicá-la em nossas vidas. Essa é a minha gratidão e oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, vamos para a primeira divisão. E nós temos aqui as bênçãos para o lar. O texto começa com essa frase: como é feliz quem teme ao Senhor. Então, o salmista começa declarando que a felicidade é a porção daquele que aprendeu a temer o Senhor e a andar nos seus caminhos. Em Provérbios 1:7, como eu tinha mencionado, a gente lê: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui nós temos o resultado de quem teme ao Senhor. O salmista diz: tudo lhe vai bem. Por quê? Porque ele come do fruto do seu trabalho. Essa é uma promessa da provisão de Deus na vida de quem teme ao Senhor. Ele não trabalha em vão, mas come daquilo
que produziu. Aqui nós temos então essa ideia de prosperidade também. E queridos, que satisfação é para nós, né? Poder chegar no início de um mês, ao recebermos nosso salário, temos o suficiente para pagar nossas contas, não é mesmo? É claro, eu não estou falando pagar os nossos luxos, mas pagar as nossas contas. Às vezes a gente reclama de ter conta para pagar, mas duro não é gastar todo o salário para pagar as contas. Difícil é trabalhar e não receber um salário no final do mês, né? Não desfrutar da provisão de Deus. Agora eu sei, né, que algumas pessoas entre nós estão desempregadas. E isso não exclui essa promessa de provisão de Deus, ainda que temporariamente eu não tenha um trabalho. A palavra de Deus lá em Salmo 37, 25 diz: eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Assim, queridos, mesmo que temporariamente alguém passe por uma fase de desemprego, nós podemos ficar certos de que nós não precisamos mendigar o pão, de que aquele que teme o Senhor vai experimentar da provisão de Deus, ainda que não seja pelas mãos de um empregador. E o Salmo então continua, versículos 3 e 4. Ele continua dizendo: a sua mulher, né, a mulher de quem teme ao Senhor, o cônjuge de quem teme ao Senhor, nesse caso a mulher, será uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a esposa do homem temente a Deus é comparada com essa videira frutífera, o que demonstra então uma ideia de fertilidade. Enquanto seus filhos são comparados com brotos tenros da oliveira, trazendo então uma ideia de descendência numerosa. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tem ensinado o contrário disso, não é mesmo, queridos? Dizendo que filhos são uma dor de cabeça, ao invés de entenderem que filhos são uma bênção do Senhor. O quadro aqui, então, né, de alegria, provisão, prosperidade, fertilidade, descreve como uma pessoa temente a Deus encontra uma felicidade perfeita em Deus. Pela graça de Deus, queridos, eu tenho como testemunhar realmente isso aqui. Lá em casa, quando a gente se reúne aos domingos, eu posso experimentar esse tipo de coisa, né, que o Salmo nos promete aqui. O ponto alto da minha semana é quando, aos domingos, depois do almoço, ali no momento do almoço, eu e a Natália, né, nós podemos receber aqui em casa nossos filhos, noras, netos, a minha mãe, nós todos ali almoçando, conversando juntos. E eu sei muito bem que quem permite que isso aconteça, quem nos une como família, é a bondade e a provisão do nosso Deus. Que Deus seja louvado por isso. Que isso seja uma verdade também no seu lar, na sua casa. Seguindo o texto, nós temos ainda as bênçãos para a comunidade. Os versículos 5 e 6 falam sobre isso, dizendo que o Senhor os abençoe desde Sião, Jerusalém, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Quando o salmista menciona aqui a prosperidade de Jerusalém, do povo de Deus, que somos nós também, né? A igreja. O salmista fala de uma parte importante dessas bênçãos desfrutadas para aqueles que temem a Deus.
Significa que existe também bênçãos além dos limites do nosso lar, da nossa casa. O homem temente a Deus experimenta bênçãos também no contexto da comunidade, do povo de Deus. No nosso caso, no meio da Igreja de Cristo. O salmista fala da prosperidade do povo de Deus de maneira geral. Ele menciona agora, os filhos dos filhos, ou seja, os nossos netos. E ele conclui dizendo: aí está um ambiente de paz. Mais uma vez, o salmista indica para a gente que se temermos a Deus, teremos alegrias e bênçãos, não só em nossa casa, mas também teremos paz no ambiente da igreja, entre os irmãos em Cristo. Pensando nisso, mais uma vez, eu me sinto privilegiado. E você também deve se sentir assim. Como é gostoso a gente poder desfrutar, desse ambiente de paz lá na igreja. Um ambiente de confiança mútua. Temos o mesmo propósito de vida, que é glorificar o nosso Deus, e nos unimos para isso. A pessoa que é temente a Deus, ela sente isso quando ela chega na igreja. De uma maneira ainda mais especial, nós experimentamos isso quando a gente se reúne nos pequenos grupos. É muito gostoso. Se você não participa de um, você está perdendo. O pequeno grupo nos lares é como um oásis no meio da semana. Aquele momento em que a gente consegue renovar nossas forças, abaixar a guarda, A gente se encontra nesse ambiente de paz, saindo do ambiente desse mundo, Um ambiente de amor cristão que podemos desfrutar. Esse ambiente onde nós compartilhamos pedidos de oração, onde nós crescemos em amizade, onde nós passamos tempo de comunhão. Tudo isso, queridos, já estava previsto na palavra de Deus. Tudo isso já estava prometido aqui no Salmo 128. Bênçãos na família e bênçãos na igreja para aqueles que temem a Deus. A minha oração, então, é para que cada um de vocês que me ouvem nessa manhã possam experimentar dessas promessas nas suas vidas, tanto nas suas casas, como também em comunhão na igreja, nos pequenos grupos, nos momentos em que nos reunimos para adorar o nosso Deus. Assim eu quero terminar então o nosso tempo com mais uma oração e agradecendo a Deus, por tudo isso que Ele nos promete em Sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de não apenas conhecermos os Seus planos para as nossas vidas, mas também de desfrutarmos deles na medida em que tememos ao Senhor, em que andamos em seus caminhos, como diz o Salmo de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos lares, na nossa igreja. Somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado, a tua provisão, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos colocar o nosso dia, nossa semana nas tuas mãos e que nós possamos refletir essa gratidão, essa vida abençoada que temos por causa do relacionamento com o Senhor. Te louvamos, Senhor, por todas essas verdades e pelas bênçãos em nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia para todos vocês. Uma boa semana, nos vemos no final de semana. Um grande abraço.